eu quero compartilhar com vocês um pouco dos frutos que nós estamos vivendo lá em Florianópolis. Um dos frutos aconteceu semana passada. Semana passada, gente, foi um dia assim que marcou minha vida. Porque eu tava no hall do cinema. Só um pouquinho aqui que tô com um pouco de sede já. Eu tava no hall do cinema, conversando ali com uma amiga minha, falando da inspiração que eu estava ali. Cara, Deus falou isso, tal. Conversando, uma amiga bem querida. E aí, de repente, eu olho assim pro hall do cinema. Nós estávamos na igreja no cinema, lá em Florianópolis, o hall. E tava lá no hall do cinema. De repente entra um cara assim, vai bem no meio do hall. Eu olho pra ele assim, meu Deus, conheço esse cara. Continuo conversando com ela. Tá. Conversando, de repente eu olho de novo, ele tá olhando pra mim. Eu, caramba, eu conheço esse cara. Eu conheço esse cara. Só que ele tá com um pouco menos de cabelo que eu imaginava. E ele era um amigo de infância minha. Nós da infância, a gente ia pra Assembleia de Deus, lá em Tubarão. E ele era um amigo de infância, que ele também ia na mesma igreja que a gente. E a gente tava lá, e eu reconheci ele. Cara, é ele. Vou lá cumprimentar ele. Aí eu fui lá. Cara, deixa eu te cumprimentar, dei um abraço. Que prazer de estar aqui, cara. Que bom que você tá aqui, que felicidade. Tô muito feliz. Aí a gente se abraçou, não sei o quê. E assim, Mateus, a gente tá com muita dúvida, Mateus. A gente tá com muita dúvida. Eu nessa quarta estava orando, Deus falou assim pra mim, vai na igreja no cinema. E acontece que ele mora 2 horas lá de Florianópolis. Então ele viajou, foi ao nosso encontro. Aí assim, a gente quer sentar pra conversar com vocês. Aí, então, depois da sessão vamos conversar. Falar tudo. E aí foi um momento muito especial. A gente passou a sessão. Depois de passar a sessão, a gente, vamos almoçar agora? Então vamos. A gente foi para a praça de alimentação. Ficamos lá conversando 4 horas. Foram 4 horas de conversa. E falando daquilo que nós estamos vivendo, não como igreja no cinema, mas como igreja. E foi incrível. Foi incrível, aquilo chocou. Aquilo me chocou eles. Eles saíram assim falando, minha cabeça ainda está fritando o que estão falando. Eu não estou entendendo o que está se falando, mas, cara, estou processando tudo ainda. E aí eles saíram de lá assim, diferentes, eu creio. Que uma mensagem, ela muda tudo. E acontece que o que mais me chama a atenção naquela mensagem é que, enquanto nós conversávamos, de repente, ela começa a descrever justamente a vida como era na vida de Moisés. E eu sei como é viver nisso. Eu chego e falo para ela assim, eu estava entendendo o que ela estava vivendo. Eu já vivi numa igreja em que traz um peso para a tua vida. Eu já passei por tudo aquilo. E eu falo assim, por acaso, como é que está o fardo na tua vida? Aí deu uma pausa, porque se o fardo tá pesado, não é de Jesus. Porque a palavra diz que o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso em sua alma. Ela desconversou, não, tá tranquilo, tá tudo certo. Continuamos conversando por 5 minutos, ela para tudo e fala assim, Mateus, eu vou ser bem sincero. Eu vou ser sincero contigo, porque o fardo não tá leve. E ela se encheu de lágrimas, os olhos. Ela quase se emocionou assim, segurou. Falou assim, às vezes eu me sinto que nem Moisés trazendo um maná diário pro povo. E aí eles contam a história deles para mim. Por quê? Porque a história era a história de pessoas que procuravam falar com o profeta, e o profeta tentava buscar algo de Deus para trazer para o povo. Então era o povo tentando cobrar do profeta, e o profeta tentando cobrar do povo. E eles não tinham essa intimidade toda. E aí eu aprendi que uma intimidade forçada leva a um relacionamento frustrado. E o que eu vi foram pessoas frustradas, tentando se relacionar com Deus, se frustrando com Deus, se frustrando com o profeta. É por isso que hoje eu quero falar de uma mensagem. Eu quero trazer uma mensagem que é sobre: seja apaixonado pela questão certa. Seja apaixonado pela questão certa.
Você sabe o que significa paixão? Paixão. Cal falou semana passada também. Paixão significa sacrifício. E você não vai encontrar um outro significado de paixão. Paixão significa sacrifício. E para que eu possa trazer essa mensagem, eu quero trazer um pouco do contexto do sacrifício para vocês. Porque eu sei esse contexto, mas talvez você não saiba. O sacrifício, ele surgiu, e eu quero trazer a mensagem através de Moisés. Quando, através de Moisés, Deus entregou a lei, nós começamos a descobrir que aquele que não andava conforme a lei, ele transgredia a lei, então pecava. Só que acontece que, para você conversar com Deus, para você ter uma conversa, ter um diálogo com Deus, o homem precisava se sacrificar, porque só se sacrificando, Deus conversaria com o homem. Então o que acontece nesse período da história? O homem tinha que fazer o sacrifício. Então o homem faz o sacrifício. Mas Deus olha para o sacrifício. Deus olha para a paixão. Deus olha para o sacrifício. Só que nesse período da história, quem faz o sacrifício é o homem. O homem faz o sacrifício. Só que por muito tempo, o homem tentou viver desse jeito e o homem se frustrou com esse relacionamento. Só que acontece que tem uma mensagem que muda nossas vidas. Que mensagem é essa? O homem não foi feito para fazer o sacrifício. O homem não foi feito para fazer o sacrifício. E essa foi a mensagem que nós temos há pouco menos de 2 anos. E essa mensagem tem mudado centenas e milhares de pessoas em Florianópolis. Famílias e famílias têm sido transformadas por essa única mensagem. O homem não foi feito para fazer o sacrifício. Essa mensagem mudou a minha vida. Simples, profunda, forte. E eu descobri que o cristão, ele não foi feito para se sacrificar. Só que ao mesmo tempo que eu descobri isso, nós estávamos lá levantando a igreja no Cinema Floripa. E acontece que a igreja no Cinema do Floripa, não sei se eu posso chamar assim, mas lá eu estava descobrindo, quem sabe, a liderança que existia dentro de mim. E eu descobri que um cristão não se sacrifica, mas um líder sim se sacrifica. Ele se sacrifica, porque quando falta alguém, você está lá. Eu descobri que um líder apaixonado, esse líder apaixonado, ele se sacrifica. E acontece que surgem desafios e desavenças como igreja no cinema em Florianópolis. E vários resultados que você não espera. Mas um líder, ele não se move pelos seus resultados. Ele se move apenas por sua paixão. E tem pastor, assim, tem pregador que ele vai falar assim, deixa eu contar uma história aqui há 10 anos atrás, quando Deus, não sei o que, minha experiência e tal. E de repente tem gente que fala, há 20 anos atrás, quando Deus falou comigo, não sei o que. E há 20 anos atrás eu estava no colo da minha mãe. Então ao mesmo tempo que nós estávamos sendo igreja no cinema em Florianópolis, tem uns caras lá pirralho falando sobre graça. Esses caras estão falando tudo diferente deles. O que esses caras estão falando? Porque a tua experiência não diz com aquilo que eu falo. Então se tu não tens tanta experiência que nem eu, então eu não discuto. Então eu vou falar para vocês, ano passado foram alguns desafios. Ano passado nós estávamos quase iniciando a igreja no cinema Florianópolis. Ano passado eu peguei uma mentoria e Deus falava através de mensagens e reuniões e nós trazíamos mensagens e revelações. Ao mesmo tempo disso, o Cal falou, eu sou no último ano de medicina. E nesse meu último ano, meu Deus, eu tenho aula de manhã, eu tenho aula de tarde, eu tenho aula de noite. Onde é que sobra o tempo para tudo isso? Você não tem tempo, então você escolhe, ou eu vou dormir ou eu vou fazer minhas coisas. Ao mesmo tempo eu estava preparando meu casamento. Ao mesmo tempo a gente estava planejando o casamento. Ao mesmo tempo disso nós tínhamos a igreja no cinema, faculdade e tudo, não sei o que mais. E tem que dar tempo para sogra, para sogro e não sei o que. Meu Deus do céu. E ao mesmo tempo nós lá, nós entregávamos uma mensagem.
E as pessoas ficavam, como assim? Esse pirralho entregando uma mensagem. Não estou entendendo. São os desafios. As oposições surgiram. E elas surgem. E os resultados não são conforme você espera. Mas aí você começa a entender que o líder apaixonado, ele entende que uma derrota não te faz um derrotado. Que uma frustração não te faz um frustrado. Assim como um namoro em que você falhou, isso não te faz um péssimo marido. Não é, Sara? Não responde. Da mesma forma que quando o Pai, o Deus, Ele criou o homem e o homem escolheu o fruto proibido, isso não te faz de Deus um péssimo criador. E se você criou o pai, se você criou o seu filho, e seu filho deu ruim, ele virou um mal criado, isso não te faz um péssimo pai, não te faz uma péssima mãe, não te faz um péssimo pai que criou o seu filho. Uau! Isso toca, gente. Isso entra, isso entrou em mim. Não. O cristão não foi feito para fazer o sacrifício. O cristão foi feito, não foi feito para fazer o sacrifício. O cristão foi feito para crer no sacrifício. E apenas. Por quê? Porque essa história que nós escutamos, que você não é o que você faz, ela só faz sentido com Jesus. Ela só faz sentido com Jesus. E acontece que Jesus, Ele é enviado pelo Pai. Então Ele nasce aqui na terra, na barriga de uma virgem. Ele começa a crescer, no primeiro capítulo ele cresce, ele dá um boom, vai para o segundo capítulo, parece que ele só cresce com essa idade, não faz nada ele. No terceiro capítulo, aí a história começa a mudar. A história começa a mudar de Jesus. No terceiro capítulo, a história conta que Jesus está andando da Galileia para o Rio Jordão. Ele está andando da Galileia para o Rio Jordão. Enquanto ele caminha da Galileia para o Rio Jordão, acontece que a palavra diz que um tal chamado de João Batista avista ele de longe. E João Batista, ele sabe. Existe um cara aqui que eu estou batizando nas águas, mas havia um cara maior que eu, em que ele vai batizar no Espírito. E João Batista, ele sabe da seguinte questão. Eu chego para as pessoas e falo, qual é o teu pecado? Depois eu te batizo, mas ele sabe que Jesus não tinha pecado. Então ele sabe, eu não vou te batizar. Eu não vou te batizar. Jesus, eu não vou te batizar, você está chegando aqui, mas eu não vou te batizar. Não. Deixa eu te explicar uma coisa. A justiça precisa se cumprir. A justiça vai se cumprir. Você não está entendendo. A justiça precisa se cumprir. Me batiza. João Batista vai lá, sem mais ou menos, ele pega ele e batiza nas águas. Só que acontece que nessa história, o próprio Jesus, ele não tinha anunciado as parábolas que nos inspiraríamos a pregar essa mensagem de hoje. Ele não tinha curado o coxo, ele não tinha curado o paralítico, ele não tinha curado, ele não tinha entrado na casa do corrupto, ele não tinha feito nada de extraordinário. E ainda assim, enquanto ele é batizado, uma voz do céu chega e diz: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Tem um versículo para a gente aí? Primeiro versículo, Mateus 3,17. Este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Essa história, ela começa a fazer mais sentido para mim. Por quê? Porque você não é o que você faz. Nesse momento, Jesus, ele não tinha cumprido o propósito da vida dele na terra. Ele não tinha feito isso ainda. E ainda assim o Pai fala: este é o meu filho amado. E Deus começou a falar comigo assim: Mateus, eu não sou apaixonado por sua profissão. Mateus, não estou nem aí para a tua liderança, Mateus. Mateus, eu sou apaixonado pelo filho. O pai é apaixonado pelo filho e não pelo que o filho faz. Uau! Isso tem transformado centenas e milhares de pessoas. Pelo mundo inteiro, milhares e milhares de pessoas. Eles têm sido transformados por essa única mensagem simples.
E essa foi a vida apaixonante de Jesus. Um cara apaixonado. Ele recebe um elogio, mas agora ele fala assim, não, eu vou viver da melhor forma possível. Eu vou viver da melhor forma apaixonante na terra. Ei, cadê os doentes? Cadê os endemoniados? Cadê essas pessoas? Se existe uma tentação, ela não passa por cima de mim. Ei, eu estou aqui para viver apaixonadamente, por onde eu tocar, por onde eu for. Então ele cura paralítico, ele cura o cego, ele começa a fazer milhares e milhares de coisas que nos inspiram. Ele anuncia as mensagens que nos transformam até hoje. Mas tem uma história que eu quero compartilhar com vocês, que essa história ela tocou profundamente no meu coração. É a história que fala de uma mulher que se vendia por sexo. Essa mulher ela se vendia por sexo. Eu quero ler com vocês esse texto. Eu já vou chegar no ponto onde eu quero chegar. Presta atenção. Vamos ler esse texto comigo. Vamos lá para aquele texto gigante, que está lá em João capítulo 8, versículo 3 até o 10. Olha só o que o texto fala, acompanhem comigo. Os mestres da lei, os fariseus, trouxeram-lhe uma mulher, surpreendida em adultério. Fizeram-no ficar em pé diante de todos. Versículo 4, e disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Versículo 5, na lei, Moisés ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-la. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Imagina o que você quiser o que ele estava escrevendo. Pode imaginar. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Versículo 8. Inclinou-se novamente e acredito que delicadamente ele continuou a escrever no chão com muita vontade. Versículo 9. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, os mais experientes. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Versículo 10, para finalizar. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém a condenou. A história conta que existia uma mulher, e eles pegaram ela no ato de adultério. Estava rolando lá um negócio fora do que era para acontecer. E eles pegaram ela fazendo sexo com outro cara que não era para ter acontecido, que o cara era casado. Encontraram ela no ato de adultério. Só que eles pegam essa mulher e colocam ela no meio de todo mundo. E aí eles falam, ei, se vocês aqui não estão entendendo nada, eu quero saber uma coisa. Na lei de Moisés a gente apedreja essas mulheres. E você, Jesus, o que você diz? E a palavra ela diz que Jesus ele começa a escrever no chão, na terra. Ele está escrevendo na terra o que ele está escrevendo. E nesse momento, Jesus fala assim, ó, que não tem pecado que atire a primeira pedra. Naquele mesmo momento ele volta a escrever no chão. E aí Deus começou a falar comigo assim, Mateus, olha só eles estão lá todos com pedras na mão. E agora Jesus fala que não tem pecado que atire a primeira pedra. Então eles estão com as pedras nas mãos e eles dizem assim, dos mais velhos aos mais novos, eles começam a largar aquelas pedras. E eles ficam largando as pedras, e eu só fico escutando o barulho das pedras caindo. E Jesus fica escutando o barulho das pedras caindo, e elas estão caindo pedra sobre pedra. E Jesus ele está escrevendo na terra. Mateus, eles estão escrevendo na pedra, mas a pedra não pode fazer nada, Mateus. Eu escrevo no pó, eu escrevo no coração de vocês a minha palavra. Eu escrevi no coração de vocês a minha palavra. Então as pedras, elas precisam cair. A condenação, ela vai cair. E quando a Jesus está, a condenação sai da vida dela. E aí agora Jesus, ele te leva a um relacionamento que não te frustra. É só você e Jesus. É um relacionamento entre você e Jesus. Ei, mulher. Ninguém aqui te condena. Não, ninguém te condena. Olha, eu não falei, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Eu não tenho, minha mulher. Eu não tenho.
Eu não atirei. Ninguém te condenou. Eu também não te condeno. Uau! Isso mudou tudo. A vida de Jesus era apaixonada. Era apaixonada. Você se inspira com a vida de Jesus. Ele é a paixão. Ele é a própria paixão. Paixão. Paixão vira ação. Paixão, o que é paixão? Paixão é virar ação. Paixão é prática. Se eu tenho paixão, eu vou ter ação. Se eu tenho paixão, eu tenho prática. Você já viu uma pessoa apaixonada no sofá? Reclamando da vida, com um Cheetos e um balde e assistindo Netflix o dia inteiro? Eu não vejo dessa forma. Porque paixão vira ação. Paixão é prática. E aí você começa a entender que paixão não é o que você tem, mas paixão é o que você faz ou o que você vai fazer quando você não tem. E Jesus, ele não tinha um templo. Jesus, ele não tinha uma profissão. Ele não tinha uma especialidade, Mateus. Ele não tinha um carro, ele não tinha uma casa, ele não tinha um plano de carreira. Ele não sabia para onde iria. Ele não tinha nada disso. Ele não tinha, mas ele era apaixonado. Uau! Ele era apaixonado. E eu comecei a entender na minha vida também assim. Porque eu não tenho idade. Meu irmão, eu não tenho nenhuma profissão ainda. Eu tenho uma esposa agora. Mas a gente é apaixonado. É só isso. Paixão vira ação. Paixão é prática. Uau! Mas sabe o que é paixão? Paixão não foi a primeira vez em que eu convidei a Sara pra gente ir no cinema assistir um filme ridículo, Abraham Lincoln. Não foi isso. Em que eu me arrumei, cara, meu Deus do céu, passei fio dental, tudo certinho, cotonete e tal. Perfume, pra não dar nada de errado, nada. Você se prepara todo. E aí você chega lá, porque eu tava com o meu carro e tal. Graças a Deus eu tenho. Obrigado, pai. E você tava lá, e você chega lá e de repente, você fica nervoso, você começa a ficar nervoso assim. Você começa a sentir umas borboletas no estômago, você começa a arrepiar. Cara, tô nervoso aqui, cara. E ela tá do seu lado e tal. Isso não é paixão. Isso é atração. Isso são os seus hormônios falando pro seu cérebro. Olha, você tá atraído por ela. Isso é atração. Paixão foi ver meu avô no leito de UTI. Com um respirador, com dificuldade para respirar. E ainda assim era difícil para ele. E nós ali reunidos em 2, 3 pessoas, fizemos uma oração. E após aquela oração, ele não quer desistir da vida, ele não desiste. Ele tira o respirador e ele fala, vai dar tudo certo. Ele não falou que ele ia viver. Ele falou que ia dar tudo certo. Paixão foi entender que as últimas palavras dele, no leito de UTI, foi falar assim, ó. Eu não sei se foi alucinação na cabeça dele, eu não sei o que foi. Mas foi o que ele falou. As almas, elas precisam de uma palavra. Isso é paixão. Paixão foi Jesus no Getsemane, após viver tudo o que ele viveu. E ele chega no Getsemane, ele sabe do que ele fez, mas ele se ajoelha, ele se prostra no chão. Deus, Pai, eu estou sentindo isso, um sentimento horrível, uma aflição na minha vida, um sentimento de morte. Mas se for preciso, seja feita a tua vontade. Uau! Isso é paixão. 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 Paixão não é você parar. Paixão não é você desistir. Paixão é persistir. Paixão você persiste. Eu não vou parar no Getsemane. Paixão você persiste. Paixão não é aquilo que você fez, mas é aquilo que você é. Paixão não é você ter perfeição na sua vida, mas ainda que você tenha problemas, você não para. Paixão. Eu sou apaixonado. Sou apaixonado. Eu tenho paixão, mas eu não sinto essa paixão. Eu não sinto que vai dar certo,
Paixão é que nem perseverança. Perseverança você não sente, hoje vai dar certo. Não. Perseverança você não sente, perseverança se vive. Paixão é viver. Paixão é praticar. Paixão é agir. Paixão é ação. Porque paixão é praticar. Mas quando você para de praticar, você perde a sua paixão. Quando eu paro de agir, eu perco a minha paixão. Para de praticar, você vai ver que você vai perder. Uma vez, antes de entrar na faculdade de medicina, você sabe que tem um vestibular, né? Que não é fácil. E, tava estudando tal, legal. E eu, de repente, terceirão não deu certo, né, galera? É difícil. Sabe? Você tem que ter um QI muito legal pra eu passar, os parabéns aí. E essa é a minha inspiração pra mim. Mas não deu certo no terceirão. Então eu fiz cursinho. E eu fiz cursinho. Durante um ano eu estudei muito violentamente assim na minha vida. Eu estudava muito, gente. Muito mesmo. Porque eu sou apaixonado pela medicina. Eu não me veria tendo uma outra profissão. Eu não me veria de outra forma. Eu sou apaixonado por aquilo. Você fica de manhã, de tarde, de noite estudando e você gosta. Você para, às vezes você deixa de sair, às vezes, e eu tô gostando aqui, é gostoso. Eu gosto disso. E aí, antes de entrar na faculdade, eu estava lá estudando para poder passar no vestibular. Só que acontece que eu vou lá e faço o vestibular e caramba, fui muito mal. Cara, meu resultado foi horrível. Foi muito mal. E eu estudei um monte. E você não teve resultado. E eu pratiquei. E eu não tive resultado. E eu tive paixão, mas eu não tive resultado. E quando você não tem resultado, velho, a sua posição, ela desce lá para baixo. Você perde no ranking. E a minha posição desceu. Só que aí que tá. Eu queria desistir ali. Eu falei, eu não vou estudar medicina. Eu quis desistir. Foi o que eu tive vontade. Eu queria parar de estudar ali. Eu não queria mais fazer. Só que aí que tá. Você tem que entender uma coisa, Mateus. Tem uma coisa. Não é porque você perdeu a sua posição que você perdeu a sua paixão. Ainda que você perca a sua posição, você não perde a sua paixão. Você não precisa ter o título de pregador para pregar a mensagem da cruz. E é isso que eu comecei a entender. Porque paixão não é profissão. E nunca foi. E o próprio Deus, o próprio Jesus, Ele sim, Ele perdeu a sua posição. Porque num dia Ele estava lá, criando os céus e a terra. Aqui, vou criar os céus e a terra, tal. Parece que tá legal esse mundo. Tem a Via Galáctea, tal. E de repente eu vou criar assim, essa terra, esse mar, tal. As folhas e tudo que há nele. Estou aqui criando. Mas agora Ele não está criando. Ele está no Getsemane. Ele está no Getsemane. E Ele tem vontade. Ele fala assim, eu não quero sentir essa dor que eu estou sentindo. Eu não quero sentir esse cálice. Remova de mim, Deus. Remova de mim. Eu estou sentindo aflição de morte na minha alma. É assim que diz a palavra. Mas se for preciso que eu beba desse cálice, eu estou sentindo aflição de morte na minha alma. Mas Ele sabia que Ele não era aquilo que Ele fez. Ele sabia que Ele não era aquilo que Ele sentia. Ele sabia que a aflição de morte que Ele estava sentindo não era páreo para o Espírito da vida que Ele era. E Ele era esse Espírito da vida. Mas Ele estava sentindo que não ia dar certo. Mas Ele persiste. E aí Ele começa a orar para Deus. Pai, remova isso de mim. E Ele ora no Getsemane. E Ele ora. Mas imagine só, se a vida dele parasse numa oração. A vida dele não para numa oração. Imagina como que seria a sua vida se Jesus tivesse parado no Getsemane. Como que ele pararia? Como que seria a sua história? Como seria a minha história? Como nós contaríamos essa história? E acontece que, sabe aqueles frutos que eu falei lá do início dessa palavra? Aquele pessoal que estava no hall de cinema, que nós conversamos por 4 horas. Eles falavam assim, Mateus, nós oramos e nós temos uma intimidade muito grande com Deus. E nós temos experiências, e não sei o quê, porque eu tenho muita experiência com Deus, e não sei o quê. E eles estavam frustrados. E acontece que eles eram apaixonados. Mas eles botaram a paixão dele na experiência que eles tinham com Deus.
Só que a paixão pelas suas experiências, elas te fazem ficar no passado. Mas nós falamos, tenha as suas paixões pela revelação da palavra, porque ela vai te revelar o presente, ela vai te revelar o agora. E se ela te revelar o agora, entenda uma coisa: paixão não é parar no presente, no passado. Paixão é não parar no presente. E ele não para. Coloque sua paixão no lugar certo. Era aquilo que eu queria falar para ela. E de repente ela fala, nós oramos assim, Mateus, nós oramos, Deus, será que eu vou fazer isso? Deus, será que eu vou fazer aquilo? E eu cheguei e falei para ela assim, meu Deus, com todo o respeito que há no mundo, e eu não quero ser arrogante, eu quero falar uma coisa para ti. Talvez essa sua atitude de ficar orando, pedindo para Deus aqui e lá, talvez isso seja um pouco imaturo da sua parte. Foi um pouco indelicado naquela hora. Porque você parece aquela criança, mãe, posso pegar a traquinas, posso pegar o chocolate, mãe, posso pegar isso, posso lá brincar de não sei o que, posso brincar aquilo. E talvez eu diga hoje para você, não siga a sua paixão. Não siga a sua paixão. Porque talvez se você for imaturo, você vai colocar sua paixão nas suas preferências. E Jesus, ele não colocou naquilo que ele preferia. Ele colocou conforme aquilo que o pai dele queria. Ei, escuta só aqui. Presta atenção. Eu não estou falando, não siga o seu coração. Não. Eu não estou falando isso. Eu estou falando, não siga a sua paixão. Por quê, Mateus? Porque próprio Jesus, ele falou, ei, eu escrevi no seu coração, mulher, eles estão se chamando de adúltera, mas eu escrevi no seu coração. Agora você tem um domínio no seu coração. O seu coração, ele tem a palavra de Deus, e você tem domínio sobre o seu coração. Você pode colocar a sua paixão aonde você quiser no seu coração. Uau, eu tenho esse domínio, Mateus. Você tem, está aí dentro. Sabe, eu falei, não siga a sua paixão. Você já imaginou que ridículo, quão bobo seria seguir a paixão? Quantos aqui já se apaixonaram pela mulher errada? Mas quantos aqui já se apaixonaram pelo homem errado? Imagine se você tivesse casado com aquela louca. E aí? E tá todo mundo vendo que você tentando chamar a atenção dela. Você quer chamar a atenção dela. E ali não vai rolar, porque é uma intimidade forçada e é um relacionamento frustrado. E está todo mundo vendo que você vai se frustrar. Não siga a sua paixão. Seguir a paixão é ridículo. Siga o seu propósito. Siga o seu propósito. E você tem um domínio no seu coração. Coloque a sua paixão no seu propósito. Você não foi feito para fazer o sacrifício. Você foi feito apenas para crer no sacrifício. Apenas isso. E Jesus, ele está no Getsemane. Ele está no Getsemane. Ele sabe do propósito dele. Eu não vou parar, porque eles não foram feitos para fazer o sacrifício, mas o Pai, ele enviou o sacrifício por eles. Você quer entender melhor como é que o Pai enviou o sacrifício? Eu já estou terminando. Vou explicar um pouco melhor. O meu pai, ele paga a minha faculdade, certo? Ele paga. E acontece que ele mora lá em Fortaleza, porque ele precisa trabalhar para pagar a minha faculdade. Então o que acontece? Eu sei que ele trabalha longe lá de casa, fica longe de mim, longe do meu irmão. E quando ele chega de Fortaleza, ele vem visitar a gente por 10 dias. E ele visita a gente por uns 10 dias. Eu pergunto para ele assim, pai, como é que tá lá Fortaleza? Ele fala, não, Fortaleza tá ótimo. Pai, como é que tá lá Fortaleza? Tá ótimo. Te cumprimenta assim. Antes de ir embora, eu dou um abraço nele e falo assim, pô pai, que sacrifício, né? Ir lá pra Fortaleza, ficar longe da tua família. Tu e a mãe vão pra lá. E vocês vão aí pagar pra mim, faculdade, ajudar tudo. Ele fala assim pra mim, com essas palavras, meu filho, o sacrifício, esse sacrifício é um sacrifício que o Pai se agrada. Meu filho, eu fico feliz com esse sacrifício. Você está entendendo? É o Pai que envia o sacrifício em que Ele se agrada.
Nós somos feitos para crer no sacrifício de Jesus. Você não foi feito para fazer o sacrifício. Se talvez você tenha feito, se talvez você tenha tentado orar, tentado jejuar, tentado fazer alguma coisa para conseguir o sacrifício, nada adianta. Você foi feito apenas para crer no sacrifício. Não siga a paixão de Cristo, porque se você seguir a paixão de Cristo, você vai parar num pendureiro, numa cruz. Siga a paixão de Cristo, você vai parar na cruz, porque a paixão é o sacrifício. Não siga a minha paixão, porque você vai ficar nos livros. Não siga, às vezes, a paixão aqui do Cal. Não siga a paixão de ninguém. Siga o seu propósito. Siga o seu propósito e coloque a paixão no seu propósito. E você vai ver que isto é um sacrifício agradável. Você já viu, por acaso você já viu a gasolina de um carro? Você está num carro, imagine que você está num carro. Você já viu, por acaso, o combustível falando assim, ó, combustível, pega esse carro e aí ele vai te levar em tal lugar. O combustível não manda na direção, não. Você está no carro. Você está na direção do carro. Você sabe do seu propósito. E se você está na BR, você vai acelerar esse carro. Então acelere. Coloque paixão no seu propósito. A direção está na sua mão. Faça isso. Siga o seu propósito. Coloque a paixão no seu propósito. E você vai ver que o Pai, Ele se agrada com isso. Uau! Isso mudou e tem mudado nossas vidas. Eu fico feliz de falar isso aqui hoje. É uma alegria muito grande. Porque agora, independente daquilo que você fez, independente daquilo que você fez no seu passado, paixão não vai fazer com que você pare no seu presente. Você não precisa mais ficar enfornado dentro da sua casa, sentado num sofá, sentado numa cama, porque você está sentindo depressão. Mas você não é depressivo, você é filho. Esta é a palavra. Porque você não está sentindo, mas não viva por aquilo que você sente, viva por aquilo que você é. E você é o filho amado, em que Deus se agrada, e Ele se agrada do sacrifício que Ele enviou por você. Nesse semestre, eu fiz o meu primeiro parto. Meu primeiro parto, que loucura, né? Eu fiz um parto, gente, massa. E acontece que a mulher berrava, ela berrava. Meu Deus, ai, cara, a gente ajuda. E ela sofre. Mas no momento que ela sofria, ela falava assim, ó, filhinho, tu vai vir, filhinho. E de repente eu faço o parto, caramba, fiz o parto, gente. Eu fiz o parto ali. Eu pego aquele bebê, eu coloco lá na barriga dela. No mesmo momento que ela estava ali chorando, agora era o momento que ela estava se alegrando. Porque é um sacrifício que vale a pena. E você vale a pena. Você é incrível. A palavra de Deus, ela te faz incrível. Independente daquilo que você fez um dia, independente da tua frustração, da tua derrota, você é incrível. Você é a palavra de Deus. E se você crê nesse sacrifício, essa é a mensagem que vai te fazer com que você não pare. E você não vai parar. Você vai persistir. Porque paixão não é perfeição. Paixão é ter problemas e não parar. Uau!